Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez para a nossa live do Janelas e Portas da Alma, mais uma quinta-feira, com mais coisa boa, aqui em Barcelona, nesse calor, nesse Brasilzão, um friozinho, e a gente vai falar de coisa boa, de coisa bonita, nós vamos falar de nossas lentes, porque temos aqui de convidados maravilhosos para essa live, Érida Schaffer, se eu falei errado depois você me corrige, que é designer de óculos. Schaffer, entendeu, gente? Foi mal aí. Eu sempre dou algumas gafes, mas tá valendo. Que ela é designer de óculos e artista plástica. Paulo Carotini, que é fotógrafo e artista plástico. E a Graziella Giglioli, também Giglioli, tá certo assim? É italiana, a gente fala com a mão ou sem a mão? É, Giglioli, pode falar italiano, que é fotógrafa e escritora. E estamos aqui para falar de nossas lentes, mas como eu faço sempre, eu peço primeiro para cada um se apresentar, porque eu acho mais assim, mais gostosão, a gente já começa um bate-papo conhecendo o melhor deles, com o olhar deles mesmo. Começa então, Paulo, se apresenta um pouquinho para a gente, para a galera que está em casa, saber um pouquinho mais de você. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo Carotini, eu tenho 50 anos, eu já fotografo assim. Minha primeira câmera eu ganhei do meu pai aos 12 anos e eu fui me aproximando cada vez mais da fotografia como uma maneira de me expressar. Eu gosto também muito de pintura, escultura, gosto de escrever. Eu sou bem dessa área assim artística, é o que eu gosto. O que mais que eu posso dizer? Acho que tá bom, eu sou surfista também, adoro meus cachorros. Pronto, peraí, falou do cachorro, já ganhou todo mundo, é isso, a gente termina com o pet e já ganhou. Érida, fala um pouquinho de você, por favor. Então, meu nome é Érida Schaffer, eu tenho 56 anos, tenho formação em artes plásticas já há 35 anos, e há 4 eu trabalho com óculos. Comecei a desenhar óculos para mim. Na verdade, eu comecei a pintar óculos à mão para mim, porque eu não achava nada que me interessasse no mercado. E de um em um, eu pintava todas peças únicas. E no ano passado, eu resolvi dar uma pequena turbinada e passar para séries, né? Fazer óculos em séries pequenas, sempre 10 modelos no máximo de cada estampa. E, bom, e daí eu lancei a minha marca, que é Outro. E eu trabalho com pinturas manuais em tecido, que depois são prensadas entre as 2 camadas de acetato, e ficam assim, óculos bem personalizados mesmo. São maravilhosos. Olha, daqui a pouco a gente faz a publicidade lá do Facebook de todo mundo, mas primeiro a gente bate um papo. Depois a gente deixa a publicidade para o final, para ninguém esquecer, para já sair daqui entrando no Instagram, no Face, para conhecer todo mundo, no site. Graziella, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a Graziella Giglioli, eu tenho 58 anos, tive 2 filhos, agora eu tenho 1, mas sinto sempre os 2 muito perto de mim. E a minha formação acadêmica é um tanto eclética, eu me formei em bacharel em Sociologia, porque eu achava que o interessante era estudar o conjunto, né? Aquelas coisas macroestruturais. Depois achei que não era nada disso e fui trabalhar no mercado financeiro. Eu operava trader de ouro e soja, porque achava também que a felicidade ou as coisas que fizessem sentido podiam estar ligadas ao dinheiro. Também descobri que não é isso. E aí eu comecei a pensar na fotografia como uma maneira, como o Paulo mesmo disse, de se expressar, de conectar com esse mundo gigante que está aqui e saber o que a gente pode fazer, né, para viver bem que eu digo assim, com significado. Então hoje eu sou fotógrafa e sou escritora também, porque para mim são 2 coisas que andam muito, muito paralelas e acho que uma influencia positivamente na outra. É isso. Com certeza. Com certeza, não temos dúvidas, vamos chegar nesse papo e eu começo assim, ó. Nosso olhar, ele vai muito mais além da nossa maravilhosa capacidade de visão que o nosso corpo humano nos brinda. Nossas lentes são o filtro do nosso olhar e é sobre essa capacidade de filtrar as belezas e ser capaz de mostrá-la ao mundo que nós viemos falar. Fotografia, artes plásticas, escrita e óculos. De onde veio essa paixão? Eu queria que cada um falasse primeiro um pouquinho
da paixão pela arte que tá. A arte é paixão, somos movidos à paixão. E é esse encontro de um pouco de tudo que faz quem nós somos, como posicionou muito bem Graziella. Érida, fala um pouquinho mais sobre a sua paixão. Eu achei, assim, incrível, de verdade. Eu amei, vou te falar, vou começar pelo começo. Eu coloquei meu óculos para vir te homenagear, mas eu brilho. Então, eu devia ter comprado uma lente antirreflexo. Então, eu vou tirar e eu vou pedir uma de presente depois. Assim, brincadeira, fala um pouquinho mais sobre a sua paixão. Como é que foi esse seu trabalho? Como começou? Por que começou? Fala um pouquinho mais para mim. Então, começou porque eu tenho esse problema, eu tenho um problema sério de visão, eu tenho visão monocular e eu uso óculos assim há muitos anos e estava um pouco cansada de usar os mesmos óculos, de encontrar os mesmos óculos. E um belo dia eu resolvi pintar uma armação que eu tinha em casa, eu tinha várias, né? Pintei, super colorida, mega colorida e saí na rua. Até um pouco envergonhada, assim, não é bem meu estilo ter vergonha, mas eu saí assim um pouco tímida, porque eu nunca tinha visto daquilo na vida. E, bom, no dia seguinte já uma pessoa viu, uma pessoa conhecida, a outra, minha sobrinha, minha cunhada, enfim. As pessoas começaram a pedir, faz um para mim, faço. E assim foi, e 3 meses depois eu já estava com o meu Instagram montadinho, e aí uma jornalista inglesa me chamou pedindo um release, algumas fotos para publicar numa revista, e vou encurtar bem a história. E daí saiu nessa revista italiana, do meio ótico, né? E saiu uma reportagem sobre 8 designers, eu era uma, outra era Stella McCartney, e outros que eu conheço hoje, na época eu não conhecia. Nesse momento que eu me vi ali na revista, eu era uma dona de casa, artista plástica que, sabe, pintava e trabalhava com acessórios, mas nada muito profissional. Nesse momento que eu me vi ali naquela revista, dividindo página com Stella McCartney, com os óculos dela e o meu pintadinho à mão, eu falei, opa, tem alguma coisa aí que está me chamando para esse meio, né? Então eu comecei assim, eu comecei a pintar, desenvolver cada vez mais e aprimorar a técnica, porque ninguém fazia isso no Brasil, até hoje não faz do jeito que eu fazia, né? E bom, assim eu fiquei pintando 3 anos, era um trabalho muito difícil para mim, porque eu levava 20 dias para fazer um óculos e, assim, castigava muito minha mão, mexia muito com lixa e pintura e verniz, enfim. E no ano passado eu tive a ideia de tentar continuar com a minha arte, porém conseguir fazer alguma coisa em série, né? Porque eu fazia tudo até então peça única. E, bom, e daí cheguei nessa técnica de prensagem de tecido pintado à mão. E, lógico, também faço alguns óculos sem tecido, aí com combinação de cores, enfim, faço bicolores. Esse aqui, por exemplo, já é com tecido, né, um tecido que foi pintado à mão e depois prensado, enfim, eu tenho daí muitos modelos, e bom, e daí nesse momento eu tive que aprender a desenhar um óculos, porque até então eu comprava os óculos prontos, eu lixava os óculos, pintava e vendia, e já era com design próprio da pessoa da qual eu comprava. Então, nesse momento, eu tive que começar a desenhar, que é uma outra história, que foi muito difícil, e hoje eu estou adorando também ser designer de óculos, não sou artista plástica, né? Então, essa é mais ou menos a minha história. Eu acho que a gente pode pegar muito gancho de usar as nossas debilidades para fazer alguma coisa positiva e fazer disso um caminho. E eu passo para o que a gente estava falando antes de entrar na live, que a gente faz a pré-live, o Paulo estava explicando do momento difícil que ele passou e trouxe outras oportunidades na vida. E aí explica um pouquinho, Paulo, essa sua paixão, tanto pela fotografia, a gente sabe também como modelo, que quem está em casa aí não sabe muito. Explica um pouquinho mais sobre essa sua carreira, sobre a sua paixão. Então, esse lado da paixão é uma maneira da gente se expressar, entendeu? Então, para mim, eu comecei na fotografia porque meu pai já tinha como hobby, entendeu? Ele fotografava a gente, eu adorava ver o resultado, né, como é que ficava. Então, isso foi despertando o interesse pela fotografia. A maneira como você vê, como você capta a imagem é completamente diferente de outra pessoa. Por exemplo, eu fiz um workshop com o Bob Wolfson, que é um fotógrafo respeitadíssimo, e éramos em 14 pessoas. Uma modelo, uma produção. Nenhuma foto ficou igual à outra. Então, a maneira como a gente vê e enxerga o mundo,
e você conseguir reproduzir isso, a fotografia, eu acho que é o ideal, entendeu? Não tem, acho que é algo mais próximo disso. O filme, a filmagem também, né? Então, eu acho assim, a fotografia e a filmagem, o cinema, é o mais próximo, assim, do que você possa descrever e captar a imagem. Eu sempre adorei mexer com isso. Eu sou um cara tímido e reservado. Então, é uma coisa que eu não preciso... Como é que eu vou dizer? Eu posso captar, a sensibilidade da pessoa vai dizer muito nesse momento, você entendeu? Somos todos diferentes. E uma coisa que eu sempre escutei é que o seu olhar fotográfico, e até o que você usa para pintar, ou até desenhar um óculos, as suas viagens, as suas experiências, os lugares que você passou, isso tudo contribui para você ter a sua técnica, o seu gosto, entendeu? Então, eu acho que a fotografia foi a maneira que eu consigo exprimir certas emoções. É isso, eu adoro a fotografia e o caminho, assim, de todo fotógrafo, parece, entrar no cinema. Eu gostaria muito, né, daqui para frente, eu quero me colocar cada vez mais próximo à captação de filme, entendeu? De filmagem, conteúdo para internet e tal, mas a imagem em movimento, né? Eu acho isso aí, para quem curte artes, para quem gosta de mexer com fotografia, a filmagem é o ápice, assim, né? Acho muito legal. Então, eu estou querendo e estou direcionando minha paixão e sensibilidade para a questão de filme, de filmagem. Tenho alguns projetos, mas essa fica para a próxima pergunta. Seguiremos aí. Eu acho muito legal esse ponto da filmagem. Eu que estudo bastante marketing digital, a partir de 2020, tudo leva à filmagem. Vídeos curtos, vídeos longos, filmagem é o ponto-chave da mudança do marketing digital. Deixa isso para outro papo. Daqui a pouco a gente segue. Grazi, fala um pouquinho. Pode chamar de Grazi, né? Sim, pode. Todo mundo me chama de Grazi. Ah, perfeito. Então eu já sou todo mundo. Mas eu não quis desmerecer, né? Eu não desmereci também. Eu também não desmereci. A questão de que abraçamos. Estamos todos juntos. É isso aí. Obrigada. Pode falar. Bom, a pergunta era o que Sua move paixão. A gente atrás... Exato. Bom... na realidade é o seguinte, eu comecei na fotografia há pouco tempo atrás, considerando que eu tenho quase 60 anos, comecei há 10 anos atrás, né? E na realidade isso aí aconteceu porque o meu caçula morreu, ele teve um câncer que chama neuroblastoma, e ele faleceu 20 meses depois que a gente descobriu que ele tinha essa doença. E depois disso, você fica completamente perdido no mundo. E a minha vontade era de poder me sentir conectada com esse mundo, né? De alguma forma presente no momento, de alguma forma cultivando uma certa alegria, apesar da falta do meu caçula. Então, eu comecei a estudar fotografia na Pan-Americana. Depois achei que não era muito o caso, fui para os Estados Unidos para tentar entender um pouquinho da fotografia americana. Também descobri que não era nada disso para mim. Depois fui para Londres, na Universidade de Artes de Londres, para estudar também como seria a fotografia europeia. Na verdade, eu acho que essas minhas buscas, essas minhas andanças, eram um pouco para eu tentar me encontrar, né? E fiz também alguns workshops bárbaros, que, aliás, foi o lugar onde eu aprendi mais. Fiz também com Bob Wolferson, como o Paulo. Fiz com o Oliveira Toscani, que eu sou muito fã dele, foi sensacional. Mas, apesar de todas essas tentativas, né, de descobrir qual seria a técnica adequada, qual tipo de fotografia é melhor para mim, eu descobri que a fotografia está dentro da gente. Que, na realidade, eu seria capaz de, através de uma imagem, colocar toda a minha alma, toda a minha expectativa de uma vida boa, né, no sentido filosófico do termo, através das minhas imagens, porque
eu sou uma pessoa mais introspectiva. E com as imagens, eu fiz uma viagem fiz uma expedição com a National Geographic em 2016, e foi sensacional, porque lá era a garotada toda jovem, né? E ai, meu Deus. Ok, mas consegui acompanhar bem, mas a minha alegria foi eu ser capaz, mesmo com essa minha personalidade, né? Como eu disse, mais introspectiva, eu fui capaz de fotografar uma paisagem em Marrocos, uma coisa avassaladora de grande e de bonito e de significativo. Então, essa minha paixão foi crescendo na fotografia, porque é uma maneira de eu conseguir ser quem eu sou, né, com todas as minhas limitações, mas de alguma maneira conseguir transcender essas minhas limitações através da imagem, né? Então, assim como escrever é apaixonante, a fotografia é também muito, muito sedutora, né? Porque ela é capaz de mostrar várias facetas do fotógrafo, né? De forma muito sutil, de forma muito diferente do seu dia a dia. Eu não sei se eu posso estar forçando a barra aqui, mas é como se a gente fosse imbuísse aquele espírito de ser um personagem em determinado tipo de trabalho. Né? Porque você tem trabalho que quer um apelo mais erótico, ou você tem um trabalho que é um apelo mais neutro, ou um que é uma paisagem agressiva, outro que são flores. Então, a gente vai meio que se mudando, se adaptando ao tipo de trabalho, né? E o mais bacana de tudo isso é que a gente continua sendo a mesma pessoa. Então, eu acho realmente apaixonante poder ser fotógrafa hoje em dia. Exato. Paulo, acho que você mutou seu microfone. Não sei se você está me ouvindo. Aí tá. Agora podemos ouvir o Paulo de novo. Essa paixão pela fotografia, ela transcende, não só pela fotografia, mas pela arte. E uma coisa, acho que muito importante na foto e na arte em si é luz e contraste. Como esses dois influenciam o olhar de vocês dois como fotógrafo, e Érida, você também com a pintura, nesses seus óculos maravilhosos, luz e contraste, essas duas diferenças, como é essa questão de criar, de coleção, de inspiração, como isso funciona dentro de vocês? Quem quer começar? Eu libero. Dona Érida, por favor. Dona Érida, viu? Okay, Dona Érida, okay. Bom, Pietra, eu não tenho assim grandes inspirações direcionadas, digamos. Eu não faço coleção baseada em moda, nem. É muito intuitivo o meu trabalho, é tudo muito intuitivo. Então, eu pinto aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto. E para lançar uma coleção com, digamos, 12 estampas diferentes, eu fiz 40, 50 estampas para escolher depois essas 12. Então, eu tenho um manancial de criação, graças a Deus, muito grande. Mas, assim, eu não tenho nenhuma tendência, eu não estudo tendência de moda, de arte, enfim. Eu prefiro ficar quietinha e fazer do meu jeito, e é assim que funciona. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para quem vai dar uma olhada na criação da Érida. As cores, elas são muito presentes, foi o que você mostrou, e não só as cores, como os designs são únicos, e depois a gente fala dos seus designs, mas exatamente, você vê que é muito intuitivo, e esse é um ponto muito importante. Primeiro, deixa vocês falarem, mas a questão de saber aonde está o limite daquilo que é da mídia, aquilo que é tendência, e aquilo que sou eu como artista colocando, aonde está esse ponto de equilíbrio. Mas volta lá, Paulo, fala você. A fotografia, eu me lembro de uma frase que eu escutei, que dizia assim: a fotografia é escrever com a luz. Eu sempre achei essa frase muito boa, sempre serviu para mim. E o contraste, como você comentou, é o que adiciona drama à atmosfera na foto, né? Você misturar esses dois, você vai criar resultados diferentes.
Então, a luz, existe o contraluz, existe o brilho, existe a high key, low key, que é assim, ou você deixa a foto um pouco mais clara, e aí favorece para beauty, para beleza, ou você deixa a foto um pouco mais escura, para que há uma certa atmosfera, assim, na foto, e você ainda adiciona uma pitada de contraste, né? O contraste mais forte, não sei, pode ser que é mais fashion, o contraste mais plano, né, um pouco mais pálido, seria para beleza, não sei. A fotografia é muito eclética, tá? E ela muda muito rápido. Ela é quase, vou dizer, líquida, tá? Porque eu estava vendo, eu sigo tendências no Instagram, né? Fico vendo novos fotógrafos. Então, por exemplo, a nova safra de fotógrafos, eles têm um jeito muito louco de fotografar, que é uma coisa muito crua, tá? É uma coisa bem direta. Eles não se preocupam, assim, com a beleza estética da foto. É bem cru, entendeu? Uma coisa assim que a gente chama de raw. Uma coisa bem... o fashion hoje é muito, assim, real, né? Antigamente o quê? Sei, há 20 anos atrás, por exemplo, a fotografia era mais romântica, mais estética, tá? Então, a gente tinha ótimos fotógrafos, tem até hoje, e era uma fotografia... Você viu um editorial da Vogue, por exemplo, era uma coisa linda, com um vestido maravilhoso, uma luz suave, era uma coisa mais plástica, assim. Hoje, a fotografia de moda, você pega a mesma Vogue, os editoriais de moda são mais fortes, luz de flash, entendeu? É uma coisa mais assim, não tanto voltada para a beleza estética, mas sim para a realidade. Tem hoje, por exemplo, o street style, né, que o pessoal faz muita coisa na rua, tá muito forte. Você vê os Instagrams todos aí, os digital influencers, muita gente fazendo street style, porque quanto mais perto da realidade, é o que a gente vive hoje, entendeu? Antes era uma coisa mais romântica, era uma coisa mais estética, uma coisa mais bonita, que enchia os olhos. Agora a fotografia pode vir com impacto, pode vir com qualquer outra coisa. Isso na área fashion, tá? Existe a fotografia, tem vários braços aí, né? Tem a área artística. Eu vejo hoje muita gente colecionando fotografia, enchendo a sua parede de fotografia. Isso é uma maravilha, porque a fotografia entrou na decoração já bem firme, entendeu? Hoje as pessoas ampliam grandes fotos de paisagem e deixam na sala uma foto preta e branca linda. Pô, isso é maravilhoso, entendeu? Isso já é a fotografia de decoração. Então, assim, existem muitas vertentes. O fashion tá bem essa pegada da realidade, reality, né? As fotos de paisagem, acho que melhoraram muito, tanto a captação, por conta dos megapixels, que hoje tem, as câmeras te fornecem essa qualidade, quanto as impressões, os materiais que a gente tem hoje para imprimir, também são muito bons, o metacrilato, ou você ampliar uma canvas, fica super bonito, dá um efeito lindo, assim, numa sala, entendeu? A própria fotografia de casamento, né, como evoluiu, você vê, você pega de 10 anos para cá, esse nicho do mercado explodiu. Era uma coisa que sempre houve, né, todo mundo tem foto do casamento e tal, mas de um tempo para cá, isso se transformou numa indústria. Né? Então, assim, você tem que avaliar um pouco que lado que você quer analisar da fotografia. Bom, acho que eu já me estendi demais. Resumindo, a fotografia é como se você escrevesse com a luz. E o contraste seria o tempero, o salzinho e a pimenta que você põe. Que lindo. Grazi, as suas fotografias, aí também pelo Insta a gente pode ver bastante coisa. Elas são bastante espirituais, eu diria. E elas refletem muito de você, especialmente agora sabendo a sua história, do que você passa e o que você busca. Uhum. Conte você essa importância, contraste. Então, na realidade, eu acho que toda fotografia tem a ver com uma narrativa, né? Que tipo de história que você quer contar? E se fosse um quadro, seria que tipo de cores que a gente vai colocar, né? Que tipo de pincéis a gente vai usar? Então, as luzes, como comentou o Paulo, é exatamente isso.
fotografar é escrever com as luzes, né? Então, as luzes são como os nossos pincéis. Eu, em geral, eu gosto de um tipo de fotografia mais suave, uma coisa que você pode até chamar que seria uma fotografia mais plástica ou mais clássica, verificando isso a partir do ponto de vista técnico. Mas, no fundo, Pietra, como você disse, eu tenho uma vontade de compartilhar com os meus interlocutores algum tipo de sensação para que a minha imagem possa criar neles, de alguma forma, uma vontade de repensar a própria vida. Então, isso realmente é uma coisa gigantesca, enorme, né? O meu sonho, né? Que a partir da minha imagem a pessoa possa se rever ou se repensar um pouquinho. Mas, no fundo, eu acho que faz parte desse diálogo, né? Faz parte dessa vontade de a gente se expressar através da imagem. Então, no caso, o contraste da fotografia, ele vai marcar a intensidade daquela fala, né? Se você fala mais alto, mais agressivo, você usa uma luz mais dura, com maior contraste. Se você fala uma fala um pouco suave, mais romântica, então você usa uma luz mais com menos contrastes, né? Mas, na realidade, eu acho que tudo isso fica um pouquinho com pouca importância perto do significado da imagem, né? O significado da luz e da sombra é para dizer o que você quer mostrar, né? São instrumentos, né? Não a finalidade. Agora, atualmente, parece que tudo acaba sendo rápido demais, né? Como o Paulo falou, os editoriais todos com fotos rasgadas, todas no raw, no sentido de cru, de sem cuidado, posso até dizer isso, sem uma intenção de fazer uma coisa que encha os olhos, né? E eu gostaria de, mesmo vivendo no século XXI, mesmo, enfim, sabendo dos rumos, né, e da posição hoje da fotografia no mercado, eu gostaria de encontrar um pequeno espaço onde ainda fosse valorizada a questão técnica da imagem e a questão plástica da imagem. Eu gosto de falar da fotografia como se a fotografia fosse uma grande arte, como a pintura, como a música, como o teatro, como a filosofia, o cinema. E não uma coisa descartável, rapidinha, que você põe qualquer coisa e vende, né? Então, isso é um dilema aí para mim, né? Sob certo ponto. Eu acho que é uma coisa que a gente entra muito no momento que a gente está da mídia digital, que são o consumo rápido. Eu acho que não desmerecemos nenhuma das artes da maneira que são, claro, na beleza que são, de jeito maneira. Não sei, eu sei que você não quis dizer isso de jeito maneira. Não é isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus. Jamais. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, as pessoas que usam celular. Todos têm hoje um celular com uma fotografia muito boa e todo mundo se acha um fotógrafo. Aí é aquela coisa de todo mundo tem a possibilidade de fazer ali com a mão uma foto muito boa e jurar que eu sou fotógrafo do Instagram e acaba no fato. E aí eu quero saber aonde está o limite dessa mídia digital no seu trabalho, como é que você consegue usar para o lado positivo? Porque eu sempre digo, como qualquer coisa, a gente tem os dois lados. E claro, depende do nosso filtro. A gente pode absorver tudo e olhar todas as coisas ruins também, ou usar disso como um impulso. Érida, você, por exemplo, no seu óculos, você conseguiu o primeiro contato, creio que pela internet, dessa revista editorial. Foi através de como viram. Então, assim, foi uma alavanca muito positiva, mas a gente tem um lado muito negativo. Como é que a gente consegue deixar um pouquinho de lado o negativo e dar aquele impulso no positivo? Como você usa? A Érida eu vi que usa muito o Insta, vende por ali, tem um collab, né, de vendas e tudo mais, bem legal. Sim. E vocês dois, Paulo e Graziella, que trabalham com fotografia e estando nesse mundo, assim, é o meio de você estar dentro do mundo, disseminado para o mundo inteiro e conseguir estar na casa e no pensamento de cada um. Érida, a mídia digital para você. É a minha ferramenta principal hoje em dia, né? Mas assim, eu gosto muito da coisa mais humana,
né? Até ouvindo os colegas aí falando de uma forma tão poética sobre fotografia, quando você me chamou para falar, eu fiquei pensando, puxa, o que eu posso falar do meu trabalho que não seja uma coisa apenas comercial, né? Ele é comercial, mas eu posso te dizer que o meu trabalho eu busco retratar a pessoa através do óculos também, né? É uma lente que nos aproxima dos colegas fotógrafos, eles veem o mundo com os ingredientes deles e projetam isso na fotografia, e eu, da minha parte, eu procuro fazer o quê? Eu procuro fazer com que a pessoa consiga ter uma peça que fica nos olhos. Hoje em dia a gente só tem os olhos para mostrar, né? Todo mundo de máscara. Então, assim, e que essa peça consiga falar um pouco do que a pessoa é, né? Eu faço óculos mais brandos, mais calmos, mais arrojados, mais festivos, mais delicados. Então, a minha intenção é proporcionar isso também, fazer com que o óculos não seja só um objeto funcional, né? E só estético também. Não, é que a gente consiga falar um pouco da gente mesma, né? Então, alguém com uma personalidade mais extrovertida, que consegue colocar um óculos mais divertido e, sabe, se anunciar, olha, eu sou assim, eu sou a cara disso aqui, dessa arte. E assim também pessoas que gostam de um pouco de ousadia, mas não querem tanta cor. Então eu procuro fazer esse casamento dessa forma. Mas, e por isso que você falou da internet, né, da ferramenta. No começo eu estava muito preocupada em não ficar uma coisa muito comercial. Eu faço comércio, lógico, mas a minha preocupação muito grande é de fazer os meus stories, de falar como eu sou, do jeito que eu sou, de deixar, sabe, o passarinho cantando. Eu moro numa casa muito gostosa, cheia de bichinhos. Então, assim, de passar muita verdade. E é isso que eu escuto muito das minhas clientes, das minhas seguidoras, que eu passo muita verdade e que isso transcende o lado comercial puramente, né? Elas conversam. Bom, eu já tive um blog também para mulheres com mais de 50, então eu tenho essa comunicação fácil com o público, e também com o público jovem, que hoje em dia eu descobri, né? Tem muita menina nova aí procurando uns óculos diferentões. Por exemplo. E é isso. Não vou dizer nada, não estou falando nada, mas eu amei, não estou mentindo. Obrigada. Paulo. Sim, o que é... A rede digital para você, como é que você maneja? Eu ainda sou um pouco devagar nisso, no sentido que eu adoro produzir, né, pular na cabeça aqui uma foto e tal, mas eu sou muito ruim na parte de marketing. Então eu vejo que eu preciso estar um pouco mais esperto nessa área digital. Eu ainda não uso, por exemplo, como uma ferramenta como a Érida usa, entendeu? Eu não tenho um produto para vender assim, né, uma coisa que você posta, a pessoa vai lá, olha e já compra. Eu é que tenho que ir atrás das minhas fotos, né? Eu tenho alguns projetos, e aí eu vou atrás disso, entendeu? Como fotógrafo criativo, eu gosto de criar. Agora, conseguir fazer o marketing digital em cima disso, eu ainda não descobri muito a chave do negócio, entendeu? Só que eu considero muito importante. Agora ainda, eu tenho conversado com muita gente da área de publicidade, e cada vez mais o marketing digital, essa área digital vai crescer, isso não tem mais volta. Então, percebeu-se que os editores de arte, né, eles ficam em casa, num home office, eles produzem tanto quanto estarem lá no meio da agência, entendeu? A agência também, de um porte muito grande, começou a se diluir em várias mini agências, né, especialistas em cada nicho. Então, uma é nicho gastronômico, outra é nicho de bancos, outra é nicho de produtos para uso, né? Assim, sei lá, você compra hoje um monte de coisa pela internet, você vai no Mercado Pago da vida, tem tudo lá, né? Mercado Livre. Ficou muito presente na nossa vida, né? Mídia digital hoje é tudo. Você só consegue sobreviver fazendo a sua mídia digital. Como a Érida falou, as pessoas se interessam muito no seu dia a dia, quem você é, além do produto que você tem a oferecer. Então ela tem os óculos dela, mas ela tem ela também, como personagem, né?
Então, as pessoas hoje se identificam muito com isso. Então, eu vejo que quando você produz um conteúdo, algo para as suas mídias digitais, é muito interessante você ter essa alternância, né? Você misturar as coisas, o que você faz, o que você tem a oferecer e o que você é, né? As pessoas querem saber de onde vem aquilo. Então, você conseguir criar esse link, né, do produto, de agradar as pessoas, se identificar com o seu público e você se mostrar de uma maneira que você inspire as pessoas, é o casamento perfeito aí da mídia digital hoje em dia. Então, eu acho que a Herda, por exemplo, está muito bem, né? Se você for pensar que ela consegue ter essa interação, né, essa atividade, essa coisa com as clientes, vamos dizer, isso é muito interessante. Ela diz aí que tem uma facilidade, né, para falar com as pessoas e tal. Isso é muito importante, porque ela trabalha no métier, as pessoas que vão consumir o produto dela são essas pessoas que ela conversa, as pessoas que se identificam com ela. Então, é cada vez mais importante isso. A gente tem que saber e aprender a mexer de uma maneira saudável. Eu acho que de uma maneira saudável é a palavra, porque as pessoas também perdem a noção e vivem através dessa lente. Eu acho que você saber, como em qualquer coisa da vida, é o ponto de equilíbrio, como qualquer coisa que aparece, explode, a gente quer só saber disso, depois você fala, não, pera, não é muito bem só isso a vida, então a gente conseguir balancear. Mas acho que especialmente nesse momento de pandemia, a gente aprendeu que estamos todos conectados o tempo todo. Originalidade também é muito importante, tá? Porque mais do mesmo, todo mundo já não liga mais. Então, você ser original, não tentar ser outra pessoa, né? Você ter o seu trabalho, você ter a sua linha de pensamento, o seu produto, a sua personalidade, vai influir bastante. Eu acho que esse é exatamente o ponto hoje em dia, porque muita gente não quer começar, não quer fazer alguma coisa nesse meio digital, porque diz, mas tem tanta gente que faz, mas as pessoas buscam verdade, e o que eu encontro em você, eu não encontro em outra pessoa. Então, assim, se eu me identifico com você, é com você, com a sua história, e é por isso que cada vez mais também a gente vê nesse mundo dos famosos e tal, cada vez mais eles estão mostrando a verdade, o dia a dia deles, porque eu me identifico com isso, com essa verdade, com essa energia, e é isso que eu quero ter para mim. Grazi, eu vejo que você maneja muito bem também a sua rede social, usando bastante, explica um pouco do seu trabalho, e eu acho muito bonito o que você faz de colocar suas fotografias e também colocar explicação e também linkar com música. Eu achei muito legal eu adoro músicas. Essa sua trilogia que você faz. Eu faço. Não, porque eu acho assim, imagina que hoje a gente tem 7 bilhões e 200 milhões de habitantes nesse planeta. Então, a gente fotografar e ter uma imagem que a pessoa se detenha 1 segundinho ou 2 olhando uma imagem que você produza, né, perto desses 7 bilhões, é um enorme desafio. Então, como a gente falou antes, né? A gente tem que trabalhar o nosso branding, a forma como a gente se apresenta aos outros, né? Então, como a Petra disse, eu curto música, então eu sempre linko uma imagem com alguma música e faço stories dessa imagem com a música que eu curto. E no post eu aviso, a música do stories é tal. Porque aí a pessoa pode não ver o stories se não quiser, mas depois ela vai ouvir a música. Então, eu acho assim, é um jeito generoso de postar algumas coisas que acaba sendo legal, porque a pessoa vê a imagem, né? Eu sempre coloco uma explicação sobre do que se trata para ambientar aquela imagem, né? E porque eu gosto de contar história também, né? Aliás, eu adoro isso. Então, assim, eu acho que hoje em dia, a gente nesse mundo que acabou ficando pequenininho, porque a gente é capaz de falar com a Pietra que está em Barcelona, né? Ou se eu tivesse na Rússia, não teria problema, ou se cada um de nós 4 estivéssemos em qualquer lugar do mundo, a gente estaria próximo. Então, assim, em Florianópolis, os 2 em São Paulo, estamos super conectados. Então, assim, na verdade, é inegável o valor, o enorme valor dessa nossa era digital, né? Agora, eu acho que nessa era digital gigante, que todo mundo faz coisas rápidas e produz quantidade,
Ainda assim, baseado naquilo que eu estava falando do meu Instagram, a minha vontade é poder, mesmo nesse mundo rápido, modernizado, de perguntas e respostas rápidas, de imagens rasgadas, tal, eu acho que sempre tem espaço para particularidade, né, para individualidade. E eu acho que o Instagram e outras também plataformas, outros aplicativos, são muito interessantes porque eles te dão a possibilidade de você ser exatamente como você é. Você tem o seu espaço nessa grande rede digital, né, global. Então, isso é extraordinário. Eu não sou pós-graduanda, né, como é a Érida, que faz várias coisas bacanas. Não, eu não sou. Eu me sinto ainda, vamos dizer, na graduação, né, só para fazer uma brincadeira. Mas eu acho que isso realmente é um caminho sem volta. E num futuro não muito distante, a minha vontade é de publicar pequenos vídeos, né? E Paulo, você tem razão. Na verdade, acho que o próximo passo da fotografia é, de fato, a fotografia em movimento, né? E antigamente essas coisas eram muito desconexas, né? Ou você faz fotografia ou você faz cinema. Hoje é tudo muito mais intercambiado, tudo muito mais ligado. E esse é um futuro que eu vislumbro com muita paixão, assim. Vamos ver o que acontece, né? A gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. O legal do filme é que você pode fazer já essa mistura que você está fazendo, né? Você pode misturar a fotografia, né, com a música no filme. Isso. Então você vai ter a imagem e vai ter a fotografia. Mas eu estou engatinhando ainda, exatamente, estou engatinhando, mas é muito legal isso. Gente, é muito legal. Mas eu acho que é sempre um caminho ascendente de aprendizado, né? O que a gente foi ontem, seremos melhores hoje, muito melhores amanhã, se a gente não se deixar parar, né? A gente não pode deixar parar. E uma coisa que foi seguindo e que eu fico com um pouco de medo, será que vai ter volta? Esse excesso de retoque, esse excesso de falsidade que rola muito nessas redes sociais. Vocês que trabalham, Érida, todos trabalhamos com imagem. E a imagem é aquilo que a gente quer passar, nem sempre é a verdade. Quando você trabalha numa fotografia artística ou um óculos que é beleza, a gente tem que saber esse limiar, esse excesso de retoques. Eu vejo que está começando, como o Paulo falou, eu acho que tudo quando ele tem mudança, ele vem explosão do excesso, o super raw que está acontecendo, e depois a gente volta para um equilíbrio. Vocês acham que existe volta para esse excesso de retoque? Quem se habilita? Pode ser. Pode ser Paulo. Paulo. Vamos lá, Paulo. Tá bom. Como é que eu vou falar isso? Eu acho que hoje tem muita vaidade, né? A vaidade está muito conectada aí. Então, as redes digitais, tudo isso, trabalha muito, mas muito com vaidade. Entendeu? Eu trabalho com vaidade totalmente na fotografia. O retoque, como você diz, da pessoa aparentar o que não é e tal. Eu considero essas mídias digitais um pouco assim, pequenos reality shows. Né? Você faz o seu reality. Eu fico pesquisando muito no Instagram as coisas que dão certo e os que dão errado. Eu vejo muita coisa assim. Se eu postar uma foto preta e branca, linda, maravilhosa, eu vou ter 20 likes. Se eu boto uma foto minha, fazendo qualquer coisa na cozinha, uma besteira, eu vou ter 200 likes. Então, assim, às vezes a pessoa está mais interessada em saber o que você faz da sua intimidade do que o que realmente você tem a propor para isso. Ou para eles, né, para o público. Então, às vezes eu me pego assim, sem saber para que lado ir, entendeu? Às vezes eu posto uma foto minha e eu vou ter muito mais interação e mais likes do que se eu colocar uma foto que eu produzi. As pessoas têm essa curiosidade de saber da vida dos outros e a mídia digital veio aí para expor isso o máximo possível, né? Existe sim muita vaidade e eu vejo a loucura, né, das pessoas quererem estar sempre
Eu vejo mulheres, por exemplo, elas estão sempre, é a sobrancelha, é o botox, é não sei o quê, é a boca. E aí o que acontece? Aparece trocentas mulheres no Instagram com aquele mesmo perfil, aquela mesma competição, aquela mesma coisa. Eu procuro mais originalidade. Então eu vou o quê? Meu grupo de Instagram, o que eu gosto, o que é? Moto, eu gosto de moto. Artista, né? Então eu gosto muito de pintura abstrata. Então eu tenho lá um monte de pintura abstrata. Eu tenho fotografia de moda, tenho lá um monte de coisas. São os assuntos que eu gosto. Então, o público se divide, né? Eu vejo que tudo que é muito normal, tudo que tem bastante vaidade, tem um público gigante. A grande maioria, desculpa a palavra, mas é um público bem fútil, assim, né? A futilidade impera. Então, você tem que ter um grande filtro aí para ver o que você quer realmente ver. Então, assim, eu acho que a pessoa querer aparentar o que ela não é, ou se fazer de personagem, não é o caminho. Eu acho que as pessoas, hoje, daqui para frente, elas procuram cada vez mais originalidade, realidade nas pessoas. Então, acho que vai para esse lado. É exatamente isso. Quem quer seguir antes que eu fale? Posso falar? Posso falar? Pode falar. Vai, Eu? vai, Grazi. Não, posso eu? Pode ir. Posso ir? Claro. Então, eu acho que tudo depende muito, né, da forma como você lida com o que tem aí, o que está disponível, né? E isso é muito verdade. Se você publica uma bobagem, você tem lá um monte de likes. Se você publica normalmente uma pessoa, alguma coisa de mais peso, né, peso no bom sentido, você tem menos likes. Mas aí tem que ver assim, o objetivo, né? No meu caso, eu na praia, eu publico alguns TBTs, né? Aliás, hoje eu publiquei um. Paulo, você não vai acreditar. Eu, há 50 anos atrás, era modelo. Então, eu coloquei uma fotinho minha que eu tenho, sei lá, 8 aninhos, e eu tô lá, era a agência do Lívio Rangan, que era enfim, era badalado na época e tal. Mas, enfim... Vai ter um monte de like, vai ter muito like. Não, em raras exceções eu publico coisas que são minhas, né? Por quê? Porque eu acho que o meu trabalho, as minhas fotos, mesmo que elas tenham menos likes, elas dizem mais sobre mim do que eu na foto, né? Eu na foto talvez diga mais sobre o fotógrafo do que sobre eu. E eu quero que as pessoas vejam, me entendam através da minha imagem, porque é ali que eu coloco a minha paixão, meus desejos, minhas esperanças, né? Agora, você tem que driblar, né, tudo isso. Agora, eu descobri uma coisa. Se você quer entender um pouquinho sobre a pessoa que você está pesquisando no Instagram, repara quem que ela está seguindo. Isso é uma bobagem, mas é interessante. Porque se você vê quem que ela está seguindo, você é capaz de... Claro, você vai fazer um esboço grosseiro da pessoa, né? Mas tem uma linha, né? No caso, o Paulo curte moto, fashion e tal. Se você vê quem ele tá seguindo, já tem uma dica, entendeu? No caso, Érida, você não falou, mas eu vou chutar aqui. Talvez você siga artistas plásticos, enfim, Pantones, enfim, coisas assim. Então, assim, a gente já tem uma ideia mais ou menos, né, de quem é aquela pessoa. Mas, no fundo, é isso. Eu acho que depende muito do objetivo que a gente usa essas ferramentas. Qual que é o nosso objetivo, né? E dentro dessa escolha, você pode ter um Instagram bacana, ou aliás, Instagram, ou site, ou qualquer coisa, né? E de fato represente você. E o que é raro hoje em dia, né? A gente vê muitas coisas que são absolutamente fakes. Não, tem gente que publica foto que nem foi ela que fez. Aliás, por conta disso, que eu comecei a publicar as minhas fotos com a marca d'água. Não, eu prefiro não usar em geral, mas só que no Instagram eu falei, não, gente, o pessoal, todo mundo pega a foto de todo mundo. Eu falei, não, eu quero que a pessoa saiba que essa foto que está aqui é minha. É minha. Né? Então eu comecei a usar isso por conta
dessa loucura que é o Instagram, de todo mundo dizer coisas que não é, né? Mas, enfim, não é o meu caso. Eu sou muito, vamos dizer, cuidadosa. A Pietra já percebeu isso, né? As coisas que eu escrevo, eu penso, ou o tipo de foto, ou enfim, tudo isso. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo realmente com o desenvolvimento aí dessas mídias moderníssimas, né? Que a gente tem à nossa frente. Eu acho que a gente aprende muito com as mídias sociais, aquela coisa de que você realmente é o que você cria. Então, no Instagram, por exemplo, você segue aquilo que você quer, você vai ter na sua frente exatamente aquilo que você busca. Então, você cria o seu caminho. Existe um caminho de Kardashians da vida, que são bilhões e milhões, sei lá, de quantos seguidores, mas é isso que você quer para sua vida, e o que eu acho legal é isso. Também existe um caminho alternativo que eu acho lindo, que eu me identifico, que pode ser que tenha menos coisa, mas é a minha verdade. Ponto final. E acho que é uma coisa que eu tenho feito muito. Porque, assim, desde quando tem Instagram, não sei quantos anos que eu tenho Instagram, sei lá, 8 anos, sei lá quantos anos existe o Instagram, 6 anos, não sei. Desde 2003. 2003. Putz, então. 2003? Nossa, eu nem sabia. Juro por Deus, eu acho que em 2003 eu não tinha a menor noção do que era isso. Se eu não me engano, não, acho que eu estou viajando. 2013. Acho que é mais recente, viu? Acho que é de agora, 2013, então. Eu acho que pode ser uns 10 anos. Mas mesmo assim, já são 7 anos. 7 anos de Instagram rolando aí. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer foi, olha, entrar ali nas pessoas que eu sigo. Por que eu sigo isso, gente? Não faz mais sentido nenhum. Não, tem que fazer uma rapa. Totalmente. Assim, quase tem que fazer, não, gente, tá, isso aqui não tem nada a ver comigo. Exato. Exato, fala, Érida. Exato, vamos fazer uma faxina de Instagram. Direto, não tenho o que fazer, eu falo, não. Grazi, Grazi, sabe quem que eu sigo, Grazi? Oi. Tá me ouvindo, não? Sabe quem que eu sigo mais? Não, as minhas seguidoras. Tá me ouvindo agora? Bacana! Agora eu ouvi. Que você segue as Quem mais eu sigo, né? São as minhas seguidoras, porque faz parte do olha contato. Que bacana. Mas isso não tem nada a ver com a parte, não tem nada a ver com coisa comercial, tem a ver que você quer estar próxima delas. Exatamente. Às vezes eu nem vendo. Isso. Na maioria das vezes eu nem vendo para tantas pessoas com as quais eu converso, né? Mas elas acabam se identificando comigo de alguma forma, porque eu faço tudo bem naturalmente mesmo. Então, e no momento que eu sigo minha seguidora, ela também se sente prestigiada, ela também se sente perto de mim. Eu também não sei por que tem interesse na minha vida. Eu comento com meu marido, às vezes, por que a pessoa está tendo interesse na minha vida? É uma coisa tão banal, né? Mas, enfim, de alguma forma aquela pessoa te idealiza, né? Não sei, eu trabalho, tem a parte estética, que são os óculos, que é um objeto de desejo também e tal. Mas, assim, eu acho que daí esse contato nasce. Nossa, eu fiz amizades já. Mas ontem à noite eu fiz uma live com uma amiga que eu conheci pelo Instagram. Tomamos um vinho juntas, com queijinhos. Ela lá em Natal. Lá em Natal, Rio Grande do Norte, virou amiga, né? Virou amiga de verdade. Isso, e a gente fez uma videochamada, tomamos vinho, conversamos, rimos, como se fôssemos amigas há muito tempo. E a gente já tinha teclado muito antes, a gente conversava bastante antes, ao ponto de despertar uma curiosidade uma na outra. Uma vontade, conversar? Né, de estar vamos. Junto. Então, eu acho que usar dessa forma é muito saudável, como a Pietra falou, né? Isso é muito legal. Longe e perto. Longe e perto, exatamente. Exatamente. A gente está num mundo agora que acho que o longe já não existe mais, ainda mais a gente aprendendo, tem a obrigação dessa tal de distância social maldita que a gente quer abraçar, quer beijar, e ela verdade. Na verdade, hoje em dia, a distância ficou de tempo, no sentido de que a nossa distância é o fuso horário agora. Sim, né? Exato. Não é uma distância de espaço, né? Isso. É uma distância de tempo. E isso é um shift gigante, assim, em termos de cultura, né? Em termos de produção artística também, né? Que você faz uma imagem aqui. Minha irmã mora na França já há 30 anos. Ela vê na mesma hora. Ou você tem um cliente no Japão, ele recebe na mesma hora. Então, assim, a distância de
né, de espaço, ela quase que desapareceu, né? E isso daí é uma coisa que eu acho que talvez a gente não esteja nem sendo capaz de avaliar o tanto grande que isso é, o tanto que isso representa, né, em termos de civilização, né? Imagina, quando eu nasci não tinha internet. Vale lembrar Isso que nós já não, com isso é 50, né? impensável. Não, mas é impensável isso, entendeu? Para por exemplo, meu filho, né? Então, assim, é muita mudança muito profunda em muito pouco tempo, né? Se você considerar aí 50 anos, acho que nesses últimos 50 anos a humanidade mudou muito mais do que Muito mais. 5 mil 300. anos. Anos, né? Exato. Os avanços são assim, são de saltos quânticos agora, depois da internet. Não, e por isso que às vezes a gente sente uma certa dificuldade de se adaptar. Gente, eu ainda não estou me adaptando. Calma, isso aí foi rápido demais, né? Ou a todo momento que inventam aplicativos novos e. Não, e aí de repente você vai lá, tua sobrinha, eu tenho uma sobrinha, ela mora no Peru hoje. Imagina, eu tenho 2 sobrinhas, uma no Peru e outra na Holanda, que é totalmente diferente. E sim, e elas assim, não, mas espera aí, tia, você não sabe? Ai, não, isso é super velho, saiu semana passada. Ai, meu Deus. Como assim? A volatilidade das coisas é assim, mas a gente usa nesse momento qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? O negócio é você estar sempre à frente, pera, ó, um diazinho, uma semaninha que ficou tranquilo demais, é hora de aprender uma coisa nova, porque concordo. senão você vai ficar para trás de novo. Verdade. E, bom, estamos chegando, já temos 4 minutinhos finais de live. Quais são os planos para o futuro? Com essa loucura que a gente passou, que a gente está passando ainda, o que a gente fala dessa coisa da internet e de ser super mais para frente, da gente estar integrado nesse mundo e de estar ainda mais fechado. Acho que deu realmente a questão do home office, de ter que usar um pouco mais a internet, mas também querer verdade. Planos para o futuro vocês fazem nesse momento? Porque, olha, eu quando entrou a pandemia já falei, eu sempre fui de, não, as coisas têm que ser na hora que tem que ser. A hora que tem uma frase que eu achei incrível você sabe que você está no caminho certo quando o vento está soprando na direção correta. Então, assim, você coloca a sua velinha ali, ó, e vai. Não é você que tem que mudar o vento. Você viu que o negócio está funcionando porque você colocou na vela na direção certa. Então, tem hora que você só tem que ficar tranquila e seguir um pouco sem parar de aprender e seguir. Mas, para vocês, plano do futuro. Eu estou no momento que, assim, ó, deixa a vida me levar, vou aprendendo muito e vamos ver aonde vai dar. Tem hora que a gente só tem que saber que não está nas nossas mãos. Quem falaria um pouquinho dos planos para o futuro? Posso falar? Paulo. Sim. Não. Vai, Paulo. O meu plano para o futuro é trabalhar num projeto que eu fiz agora, que se chama Extraordinários, onde eu quero filmar isso, captar isso em mídia digital, através de celular, o talento que as pessoas têm. Nesse momento, né, que está todo mundo meio cabisbaixo, pós-pandemia, existem muitas pessoas extraordinárias, e eu queria fazer isso no Brasil todo, né? Eu preciso captar gente, eu preciso de produtores de elenco que vão atrás dessas pessoas, né, para poder captar isso em imagem, fazer um filme bonito que possa circular, né, um filme de formato assim, de 1 minutinho, né, vários filmes de 1 minuto, dando perfil de pessoas extraordinárias pelo Brasil todo, para incentivar as pessoas nesse momento difícil, né, que o ser humano não é só problema, o ser humano é um ser muito forte, né, você vê, ele está aí com ou sem pandemia, nós vamos dominar, nós vamos encontrar vacina, nós vamos encontrar solução. O ser humano tem esse dom de atravessar, né, todos os obstáculos. Então, eu quero ir atrás dessas pessoas, registrar isso em vídeo e poder divulgar, né, para poder inspirar outras pessoas. Então, esse é o meu projeto, que eu estou correndo atrás no momento. Uhum. Peraí, não estou te ouvindo. Agora quem vai? Também não. Agora eu tô. Não, fui agora eu. Eu tô te ouvindo. Aí, agora tá muda. Exato. Agora, exato. Eu estava muda, agora volto a falar com vocês. O certo. seu projeto, Érida, você. É
continuar fazendo o que eu estou fazendo, do jeitinho que eu estou fazendo, quem sabe levar minha arte para a Europa, estou fazendo os contatos aí, mas assim, no âmbito pessoal isso, né? No âmbito geral, eu acredito que o ser humano vai parar de abraçar tanto, o que é uma pena. Só que eu acho que ele vai ter que aprender a abraçar de outras formas, e aí é que vem a poesia da coisa, né? Não necessariamente o físico, mas as almas se abraçando. E eu acho que essa vai ser a grande transformação que pode ocorrer depois dessa pandemia. É o que eu espero. Exato. E você, Grazi? Bom, eu tenho um projeto, mas que não é para 2020, porque 2020 para mim já acabou, assim, em termos de expectativa. Mas a minha ideia é o seguinte: há séculos atrás eu fui bailarina clássica, então eu quero retomar um pouquinho isso. Séculos, porque eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, há séculos atrás eu era bailarina clássica e tal, com um certo destaque, e aí, enfim, abandonei tudo isso. Mas a minha ideia agora é o seguinte: eu quero fazer um projeto voltado ao movimento, né? Linkando essa coisa dos meus pequenos vídeos, entrando um pouquinho mais nessa área, mas com bailarinos, né? Bailarinos não com roupas de balé, né? Com roupas do dia a dia, mas poder, de alguma forma, mostrar, né, que o nosso dia a dia ele pode ser excêntrico, exuberante, extraordinário, sensual, bonito. Então, na verdade, a minha ideia seria isso, através das imagens, essas imagens em movimento, poder inspirar as pessoas, né? Porque eu acho que não tem nada mais bacana do que a gente se sentir motivado e inspirado por alguma coisa. Esse é o meu próximo projeto. Exato. Olha, gente, o que eu tenho que dizer é que isso foi maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer. Uma vez mais, agradeço a Importe, Ângela e Marcelo Horta pela oportunidade. Pessoal, falem aí, passem a rede social de cada um de vocês, redes sociais, o que vocês quiserem, no plural, no singular, tá valendo. Paulo tem um site maravilhoso com fotos de tirar o fôlego. Eu estou construindo o site, né? Eu estou tomando uma nova direção e estou deixando ele para uma linguagem mais artística, assim. Não terminei ainda, eu vou fazendo aos poucos, né? Então é paulocarotini.com. Exato, depois, eu tenho o meu Instagram, que é Paulo Carotini Oficial. E, enfim, o Instagram é mais um diário, onde eu tenho umas fotos minhas, tenho foto do meu cachorro, foto da última viagem que eu fiz de moto, foto das mulheres que eu fotografei, fotos de paisagem. Então, assim, eu misturo um pouco de tudo. E no site eu deixo só meu trabalho. Eu estou ainda na metade, né? Eu mesmo que faço meu site, eu acho bacana. Então, enfim, acho que é isso. É o caminho seu mesmo, né? Com todas as suas pegadas. Eu estou naquela fase de mudança, de redirecionamento. Então, eu estou montando esse site novo e o Instagram é a minha vida ali, o que acontece no dia a dia. Perfeito. Érida. Bom, eu tenho a minha loja online, que é outro.com.br, outro em espanhol, né? Outro. E meu Instagram é outro.Érida Scheffer. Scheffer é difícil de escrever, mas só botando outro.Érida. Érida é mais do que um sobrenome, né? Já é um nome tão raro, já aparece ali o meu perfil. E, bom, Facebook eu uso pouco, queria usar mais, mas infelizmente eu acho que o público tá migrando muito para o Instagram, mas eu uso bastante ainda, eu tenho bastante seguidores no... É um público diferente, né? Exato. Eu continuo com o meu Facebook também, Érida Scheffer, e é isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Foi um grande prazer e conhecer esses dois artistas também e que falam de uma maneira tão poética. Eu fiquei encantada, realmente. Eu adorei o nome da marca, Outro, achei muito legal. Sim, porque a ideia de ter outro e outro e outro. Chama atenção. Vários outros, né? Vários outros. Muito legal, eu adorei. Obrigada. Exato. Grazi, agora você, fale do seu Insta. Então, eu tenho um site, grazielagilioli.com. O meu Facebook é Graziela Gilioli.
É nada muito original, né? Mas esse é o meu nome. E o meu Instagram é Gilioli só. E é o Gilioli sem aquele Gzinho, sabe? Assim, apesar de ser um nome italiano, não tem o G do meio. É do jeito que está escrito aqui na telinha. Do jeito que a gente fala, exatamente. Isso daí, na verdade, é uma loucura, porque o meu avô foi um anarquista de Módena. Então, quando ele veio exilado, ele foi preso pelo Mussolini. Quando teve anistia, ele veio para o Brasil. E na hora o atendente lá do departamento de imigração, a hora que o sobrenome, ele falou Gilioli. E aí o escrivão escreveu Gilioli. Aí ficou. Várias gerações são assim. É novidade, né? Mas é assim, é a vida, a gente segue. O que a gente pode fazer? Pegar o melhor que tem e o nosso limãozinho a gente espreme e faz a nossa limonada com o que a vida nos dá. Eu deixo com uma frase: fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. E a arte, não importa qual seja ela, é isso, é a gente expressar a nossa verdade, colocar para fora e encantar o mundo com belezas. E que possamos fazer isso mais. Foi uma delícia, agradeço o contato, agradeço mais amigos que a vida tem me dado nesse projeto. É isso, estamos longe, mas estamos cada vez mais perto. E, gente, quem precisar, pessoal de casa que assistiu a gente até agora, muitíssimo obrigada. Como eu digo sempre, essa live ela vai estar no canal do YouTube da Import e também estará daqui 2 semanas na TV Itapetininga. Então, estaremos aí também, pessoal da TV, que está sempre assistindo a gente. Muito obrigada. Estamos aqui. Pessoal, muito obrigada e muito boa noite. Obrigada, foi ótimo. Tchau, menina. Tchau, tchau. Prazer. Beijo.